Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mestre da Riqueza e hoje eu trouxe para você 3 fundos imobiliários que particularmente eu gosto muito. E vamos falar quanto rende R$1.000, se você tivesse investido R$1.000, quanto você teria aí ganho em dividendos nos fundos imobiliários CPTS, VISC11 e HGRU11. Mas antes de qualquer coisa, já quero pedir para você deixar apertado o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo. É simples, é rápido e me ajuda muito. Se você sair aqui do YouTube sem apertar o botãozinho do curtir, o YouTube entende que você não gosta do meu canal, não gosta de mim e vai parar de passar conteúdos para você aqui do nosso canal, tá certo? Mas agora acabou os pedidos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. E quem já me conhece sabe que eu gosto de explicar todos os conceitos que eu falo aqui, né? E aí muitas pessoas ainda não sabem o que é fundo imobiliário e eu vou te explicar agora. Então imagine o seguinte, imagine que centenas, milhares de pessoas queiram investir em imóveis, só que os imóveis realmente são caros. Uma pessoa para conseguir comprar um galpão ou um shopping, infelizmente não tem como, não é verdade? Ou a pessoa tem que ser muito, muito rica. Bom, então imagine que essas pessoas, elas se unam em milhares de pessoas e juntas, cada um colocando ali um pouquinho do seu dinheiro, consiga comprar aí vários imóveis, tá certo? Bom, cada um entra com um percentual de dinheiro, vai ter, né, um certo número de cotas, quanto mais dinheiro você colocar, mais cotas você vai ter, e nós vamos contratar um gestor que será responsável por comprar estes galpões, estas lojas, esses escritórios, enfim, né? E nós vamos pagar através disso uma taxa de administração para esse gestor que vai fazer a compra desses imóveis. Inclusive ele fará o quê? Ele fará a administração dos imóveis e todos os aluguéis recebidos ele vai repassar ali, né, respectivamente para os cotistas do fundo. Então imagine que fundos imobiliários, realmente como diz o nome, é um fundo de várias pessoas investindo em ativos lastreados aí, né, em tangíveis, digamos assim, imobiliários. E o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe para você é o HGRU. É um fundo que eu gosto bastante, ele foi constituído aí no ano de 2018, ou seja, ele já tem 4 anos de existência. E o que eu acho interessante no HGRU? Ele investe em tijolos, ou seja, imóveis físicos, tá certo? E hoje o HGRU ele possui imóveis, né, participação em imóveis no setor educacional e de varejo. E só para você ter uma noção, quem são os clientes do HGRU, dos prédios do HGRU, nós temos aqui, olha lá, IBMEC, que é uma grande instituição de ensino, nós temos a Estácio, que também é uma grande universidade, e o grupo Big também, que é um grande varejista aí no segmento de hipermercados. Vamos dar uma olhada no gráfico do HGRU, o que aconteceu com as suas cotas aí nos últimos anos. Bom, então tá aqui, 2019 foi um ano mágico para os fundos imobiliários, tínhamos uma nova equipe econômica, o Brasil seguia muito forte, né? E os fundos imobiliários realmente tiveram uma procura muito grande, pois os produtos de renda fixa começavam a perder atratividade, né? Os produtos de renda fixa com a queda da Selic, na época com a economia vindo muito bem, a economia aquecida, os fundos imobiliários ganharam aí um foco muito grande dos investidores e realmente se valorizaram muito. E aí a gente vê aqui no gráfico realmente que o HGRU se valorizou muito. Porém, no início de 2020 nós tivemos o lockdown, todo mundo preso em casa, aquele tumulto na economia. O HGRU, como quase todos, né, fundos imobiliários e ativos da renda variável, caíram muito. A gente vê claramente aqui no gráfico. Mas o HGRU, né, um ativo muito bom, aí voltou a subir com aquela visibilidade de que não era o fim do mundo, não era um caos generalizado. As cotas aqui no caso voltaram a se valorizar bastante. E hoje a gente consegue comprar uma cota do HGRU por R$ 119,50. E agora eu quero mostrar para você todos os indicadores aí fundamentalistas para que a gente possa analisar. O fundo tá barato, o fundo tá caro, é um bom fundo imobiliário? Então faça sempre esse exercício quando você estiver interessado em comprar um fundo imobiliário para você saber se é viável ou não comprar este ativo neste momento, tá certo? Bom, vamos falar primeiro da liquidez diária. E o que é liquidez, né, no caso? A liquidez é o ato de você transformar um ativo em dinheiro. Quando nós falamos liquidez alta, né, seria em fundos imobiliários. Por quê? Porque quando você coloca suas cotas no mercado para vender, vai ter alguém interessado em comprar e você pode vender as suas cotas em segundos, tá? Agora, quando a gente fala liquidez baixa, por exemplo, esta casa aqui, se eu colocar ela hoje para vender, provavelmente eu não vou conseguir vender no mesmo dia, né? Eu vou demorar semanas, meses ou até anos para conseguir vender. Então, é um ativo de liquidez baixa. Vamos dar uma olhada agora no último dividendo pago pelo HGRU.
Então nós temos aqui 0,69%, lembrando que dividendos de fundos imobiliários, eles são isentos da cobrança de imposto de renda aqui no Brasil, tá certo? E aí você pode me perguntar, poxa, 0,69%, hoje a renda fixa pagando aí quase 1% ao mês ou 1% ao mês. Cuidado para você comparar ativos de renda variável, no caso fundos imobiliários, com renda fixa, por exemplo, CDB pré-fixado, IPCA, Tesouro Selic, tá? Porque são ativos totalmente diferentes. Quando a gente fala em fundos imobiliários e principalmente fundos imobiliários de tijolo, nós estamos investindo em imóveis físicos que vão pagar aluguéis mensais para nós, né? Já um CDB pré-fixado, por exemplo, com vencimento de 2, 3, 5 anos, você só vai resgatar o seu dinheiro no final do título, tá certo? Então você não tem um pagamento mensal de aluguel. Na verdade, não estou dizendo que é um produto ruim, não. Você tem que investir em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa e ter uma carteira diversificada, tá certo? Mas cuidado para não fazer comparações. Opa, mas hoje eu consigo 1% ao mês na renda fixa, tá certo? Só que você vai ter que esperar 3, 5 anos para reaver o seu dinheiro com juros. Lembrando que esses produtos de renda fixa, a grande maioria, tem cobrança de imposto de renda no final também, tá certo? E a gente também tem que descontar a inflação. Então, se você tem um CDB pré-fixado te pagando 12% hoje, a inflação está em 10%, você tem que subtrair a inflação. Então, é 12 menos 10, 2% de juros reais. Só que você ainda tem a cobrança de imposto de renda, tá certo? Então, muito cuidado. Fundos imobiliários como a HGRU, né, eles são isentos da cobrança de imposto de renda e também tem a proteção da inflação. Por que, André, nós temos a proteção da inflação num fundo imobiliário de tijolo? Porque os imóveis físicos, eles acompanham aí, historicamente, a alta da inflação, eles se corrigem. Então, os ativos do HGRU, lembre, nós estamos investindo em imóveis físicos. Então, eles também vão sofrer correções junto à inflação ao longo do tempo e as suas cotas que você tem também. E os aluguéis que os inquilinos pagam para o gestor do fundo imobiliário, aqui no caso o HGRU, também são aí indexados à inflação, os seus contratos. Então, geralmente, imagina aqui que o grupo Big tem aí um prédio alugado junto ao HGRU, né? Chega no final do processo, do ano, o que acontece? Ele vai ter que pagar ali um aumento para o fundo imobiliário sobre o aluguel que ele paga, pois terá aí o IGPM, enfim, o IPCA, um indexador no contrato que vai corrigir a inflação aí dentro dos aluguéis e, consequentemente, você sendo cotista, você estará protegido da inflação. Então, cuidado ao comparar fundos imobiliários com renda fixa. Mas seguindo aqui, então, dividend yield. O que é o dividend yield? Na verdade, o dividend yield ele é a distribuição dos aluguéis para os cotistas. No Brasil, o fundo imobiliário, o gestor é obrigado a distribuir 95% dos aluguéis, dos lucros, do lucro líquido. Ou seja, o gestor ele vai pegar toda a receita dos aluguéis, vai abater as despesas que ele teve no fundo e aí a sobra, que é o lucro líquido, ele tem que distribuir para os cotistas 95% aí do lucro, tá certo? Então este é o dividend yield, a sobra foi de 0,69% isento de imposto de renda no último mês. Patrimônio líquido, que é a soma de todos os imóveis aqui do HGRU. Hoje nós estamos investindo em 2,2 bilhões de reais em imóveis dentro do fundo. E agora vamos falar sobre o PVP. O que é o P sobre VP? É o preço sobre valor patrimonial. Nós vamos saber através desse indicador se nós estamos pagando caro ou barato neste fundo imobiliário, tá certo? Só cuidado com a análise, pois alguns fundos imobiliários que estarão abaixo de 1, significativamente mostrando que estão baratos teoricamente, pode ser uma pegadinha e aí você pode estar investindo em um fundo imobiliário caro, na verdade, pois é um fundo imobiliário ruim, não tem liquidez, tá? Então é importante que você veja aí todos os indicadores em conjunto. Aqui no caso nós temos o HGRU a 1,01, ou seja, ele está um pouco mais caro, mas muito pouco mais caro do que realmente ele vale, tá certo? Então não significa que ele está caro, ele está praticamente no seu preço justo, ou seja, estamos pagando o valor justo dos imóveis quanto eles valem. Caso esteja muito acima de 1, aí realmente o ativo, neste momento o fundo imobiliário, nós estaríamos pagando mais caro do que realmente os ativos valem, então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. Agora vamos dar uma olhada aqui quanto que o fundo pagou nos últimos meses de dividendos. Bom, nós temos aqui nos últimos 12 meses, o HGRU pagou 8,07% de dividendos isento de imposto de renda, nos últimos 6 meses 4,38%, nos últimos 3 meses 2,38%, e no último mês 0,69%. E é importante eu frisar aqui para você o seguinte, o HGRU ele investe em imóveis físicos. Imagine que eu comprei esta casa como investimento, não como moradia, como investimento para alugar para outra pessoa. Geralmente, os imóveis físicos eles trazem um retorno
de 0,35% ao mês sobre o valor do ativo aí para você como investidor de imóveis físicos, tá certo? Já os fundos imobiliários, aqui no caso um bom fundo diversificado com vários imóveis, com uma diversificação e proteção, está te pagando 0,69, ou seja, o dobro do que você investir num apartamento, em um imóvel para receber de aluguel. E agora vamos dar uma olhada no histórico, no gráfico, como vem sendo feito o pagamento aí dos últimos anos do HGRU, e eu sempre falo aqui que eu gosto do efeito marolinha, tá certo? Ou seja, eu não gosto daquele efeito montanha que eu sempre falo. Ou seja, o fundo paga muito dividendo, depois pouco dividendo, muito dividendo, pouco dividendo. Não. Eu gosto de ter uma previsibilidade quanto ao recebimento que eu tenho nos fundos imobiliários. Ou seja, que eles sejam próximos. Na verdade, imagina que eu chegue para você e fale: André, hoje o fundo me pagou 1,5% aqui de dividendos. Aí no próximo mês, 0. No próximo mês, 0,3%. No outro mês, 3%. Ou seja, eu não gosto, eu prefiro ter uma previsibilidade de quanto eu vou receber. Vamos olhar o gráfico aqui e a gente vê que praticamente é uma linha reta aqui o HGRU. Então praticamente ele paga ali 0,65% aí nos últimos anos. Então é bem constante o pagamento de dividendos aqui desse fundo. E algo que eu acho muito importante nos fundos imobiliários de tijolo é a diversificação em imóveis. Eu não gosto de fundos imobiliários que investem apenas em um imóvel. Por quê, André? Porque é o seguinte, imagina aí que as lojas Renner têm alugado um galpão logístico junto ao nosso gestor. Só tem um galpão no fundo, tá certo? Aí a Renner decide que não quer mais ficar nesse galpão. Ela vai mudar para um outro galpão. Ou seja, até a gente conseguir um outro inquilino, nós vamos ficar sem aluguel e as cotas vão desvalorizar. Então eu gosto de investir em fundos imobiliários pensando em proteção também. Tanto quanto às minhas cotas, a valorização, quanto aos aluguéis que eu vou receber. Aqui no HGRU nós temos 17 ativos em 4 estados. Ou seja, nós temos uma grande proteção. Mas é importante a gente olhar o quê? A vacância. E agora eu vou te explicar o que é vacância. A vacância nada mais é do que nós avaliarmos quantos ativos desse fundo estão vagos. Já diz o nome, vacância, vago, tá certo? Então, imagine o seguinte, que um fundo imobiliário tenha 10 ativos. 5 estão alugados, 5 desalugados. Ou seja, nós temos uma vacância de 50%. 50% desses ativos estão vagos. Eu não gosto. Eu acho que uma vacância interessante é ali 90%, ou seja, a cada 10 imóveis, 9 pelo menos estão alugados. Até porque ativos muito bons geralmente são muito procurados. Quando nós temos um fundo imobiliário com muita vacância, assim, muita desocupação, digamos assim, né, a gente tem que pensar, pô, o ativo não tem qualidade, o que está acontecendo? Já que o HGRU, olha lá, 100% dos ativos alugados. Então, mostra para nós o quê? Que é muito bom os ativos do HGRU. E agora vamos às contas, R$1.000 em jogo. Se você tivesse investido R$1.000 aí no HGRU, quanto você teria recebido de dividendos? E como eu fiz essa conta? Bom, eu peguei, né, coloca na tela aqui de novo, eu peguei aqui os últimos 12 meses, que eu recebi 8,07%, dividi por 12, né, e aí eu cheguei num aluguel mensal de 0,67% ao mês. Então vamos lá, lembrando que os aluguéis de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então olha lá, R$1.000 vezes 0,067%, nós temos aqui R$ 6,70. R$10.000 vezes 0,67% igual a R$ 67 ao mês. Né? E R$100.000 nós temos aqui R$ 670 por mês, considerando aí os últimos 12 meses que o fundo vem pagando. E eu quero saber de você, o que você mais gosta aqui no meu canal? Comenta aqui embaixo. Poxa, André, eu gosto de entender os conceitos. Até para eu saber, continuo explicando sempre os conceitos. Ou não, André, vamos direto ao ponto. Comenta aqui embaixo o que você gosta no meu canal. Ou até qual é o quadro que você mais gosta aqui no meu canal. Eu preciso entender você para que eu possa seguir num caminho que você gosta, tá certo? Então a sua opinião é muito importante. Comenta aqui embaixo qual é o canal que você mais gosta ou o que você mais gosta, né, de aprender aqui comigo. E o segundo fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você é o VISC11. Ele que já tem 9 anos de existência, foi constituído aí no ano de 2013 e também é um fundo imobiliário de tijolo. E o VISC11, o gestor investe em shoppings, ou seja, ele vai buscar comprar participações em shoppings, comprar shopping centers e aí o aluguel dos lojistas será distribuído aí em forma de dividendos para os cotistas do VISC11. Vamos dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu com o VISC11? Então olha lá, 2019, igual a HGRU, o fundo se valorizou muito, os shoppings estavam cheios e aí o fundo realmente se valorizou muito. Saiu aqui da casa dos R$70 em 2019, né, chegando à casa dos R$120
ali em pouco tempo, em 2019. O fundo se valorizou muito. Só que aí veio um choque de realidade, lockdown, shoppings fechados, e aí foi uma catástrofe. E realmente, não se preocupa, tá? Porque se eu tivesse minha casa, meu apartamento, eu não teria, né, perdido, não teria desvalorizado meu dinheiro. Mentira, tá? Se você colocasse seu apartamento para vender em 2019, ele ia valer X. Se você fosse colocar o seu apartamento para vender durante o lockdown, ele ia valer muito menos, tá certo? O seu imóvel também ia despencar a cotação. Até mesmo quem tem imóvel físico e vive de aluguel sabe que se cobrava R$1.000 de aluguel, muitas vezes ou perdeu o inquilino na crise do lockdown, né, daquele vírus, ou até mesmo teve que renegociar e dar desconto aí para os inquilinos, porque senão ia perder realmente aí o seu aluguel. E quem investiu ali em meados de 2020, em janeiro, fevereiro, março, se deu muito bem, porque você comprou a cota abaixo de R$70 e hoje uma cota do VISC11 está custando R$104,23, então ganhou uma belíssima valorização. Mas agora vamos olhar a liquidez diária aqui do VISC11. Lembrando, eu já expliquei todos os conceitos lá no primeiro fundo imobiliário. Se você não sabe o que são esses conceitos, volta lá no primeiro fundo imobiliário. Nós temos aqui uma liquidez diária para o VISC11 de 20.402 negociações. Zero dor de barriga, precisou vender ou comprar, vai conseguir fazer negócio com o VISC11. Nós temos aqui um dividend yield de 0,70%, o fundo voltou a pagar bons dividendos. Nós temos um patrimônio líquido, a soma de todos os shoppings do fundo está em R$2 bilhões e nós temos um preço sobre valor patrimonial de 0,91, mostrando que o fundo ainda está barato para comprar. Vamos dar uma olhada quanto que o fundo pagou aí nos últimos meses de dividendos. Então vamos lá. Olha lá, nos últimos 12 meses o fundo pagou 7,69%, nos últimos 6 meses o VISC11 pagou 4%, nos últimos 3 meses o fundo pagou 2,02% e no último mês, como eu falei, pagou cerca de 0,68% ao mês, isento de imposto de renda. E agora, antes da gente olhar como é que foi o gráfico dos pagamentos dos dividendos, editor, coloca uma sirene aqui e pisca na tela, dica de ouro. Dica de ouro. É isso aí, fica ligado. Por isso que eu falo, assista sempre o vídeo completo, porque às vezes no meio eu venho aqui dar umas dicas para vocês. Bom, o que está acontecendo com o mercado neste momento? Tá certo? A curva de juros começou a fechar, porque a inflação começou a ficar controlada no Brasil. E aí o mercado, ele sempre prevê o futuro, tá certo? Ou seja, imagine o seguinte cenário, se hoje você encontraria aí, ou digamos há 30 dias atrás, CDBs pagando 15% ao mês, com vencimento de 2, 3 anos, você não vai encontrar mais. Neste momento, não. Por quê? Você vai encontrar em torno de 12, 13% e a tendência é que venha para baixo. Porque a inflação está começando a ficar controlada no Brasil e aí pode ser, não é certeza, que o Banco Central comece a reduzir a taxa Selic. Os bancos não são bobos, eles olham o futuro, tá certo? E aí o que eu imagino? Se realmente essa minha tese, né, acontecer, o que eu imagino que vão acontecer com os fundos imobiliários? Aí a renda fixa começa a perder atratividade e esses investidores que gostam de renda fixa vão procurar alternativas de investimento, como aconteceu em 2019, né? E aí os fundos imobiliários podem ganhar muita valorização, principalmente fundos imobiliários de tijolo que ficaram para trás e ainda tem fundo barato, como é o caso do VISC11. Então, pega essa dica de ouro. Pode acontecer como pode não acontecer. Então mantenha sua carteira bem diversificada. Não estou falando para você, não estou nem recomendando que você invista aqui todo o seu dinheiro em fundos imobiliários, tá? Mas fique atento, diversifique para que você faça bons investimentos. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico aqui dos dividendos, como é que foi o pagamento de dividendos nos últimos anos aqui para o VISC11. A gente vê claramente que o fundo pagou marolinha ali, bem tranquilinho, até meados de 2020. Aí que aconteceu o lockdown, os lojistas acabaram não pagando ou renegociando os aluguéis junto aos gestores aí dos shoppings, né? E aí realmente o fundo caiu. Por quê? Por que caiu? Porque os lojistas renegociaram os aluguéis, né? Olha, não posso pagar, minha loja tá fechada, lockdown. E aí eu não posso te pagar aluguel. Para não perder esses lojistas, o gestor realmente teve que aceitar, tá certo? E aí, agora a gente vê claramente que os aluguéis voltaram a normalizar, porque a gente voltou a reabrir tudo, graças a Deus, tá certo? Então foi isso que aconteceu aqui com o VISC11. E agora vamos dar uma olhada no número de ativos. Quantos shoppings tem o VISC11? Bom, o VISC11 hoje, ele tem 15 ativos em 10 estados. Então você tem uma proteção, né, pela diversificação, tanto no número de ativos, quanto também de regiões geográficas. E agora vamos dar uma olhada na vacância. Lembrando, já expliquei o que é vacância lá no primeiro fundo imobiliário, tá certo?
nós temos aqui 91,7% dos shoppings alugados. Então, mesmo com toda a crise que aconteceu no lockdown, o gestor do fundo conseguiu segurar bem ali os lojistas e está acima de 90%, então é aprovada a vacância aqui para o VISC11. Mas vamos às contas e é por isso que você está aqui. R$1.000 investidos aqui no VISC11, quanto você teria recebido de dividendos, tá certo? Bom, pegamos a mediana, né, como eu mostrei para vocês ali, 7,69% pago nos últimos 12 meses, dividimos por 12 e chegamos a 0,64% ao mês. Então vamos lá, R$1.000 vezes 0,64%, nós temos R$ 6,40 no mês. Se você tivesse R$10.000, você teria ganho aí R$ 64 por mês. E R$100.000 você teria ganho R$ 640 isento de imposto de renda por mês. E já quero te pedir também para você se inscrever aqui no canal Mestre da Riqueza. Por quê? Se você não tiver inscrito, você não recebe os meus avisos. E se você não recebe os meus avisos, provavelmente você vai perder boas dicas que eu trago aqui para você. Você já recebe tanta notificação? É aplicativo de carro, é aplicativo de pedido de comida, é aplicativo de loja de roupa. Aqui eu vou te mandar 3 avisos. Fica esperto na tela do celular, porque geralmente eu tenho boas dicas para você, como eu trouxe a dica de ouro no quadro de hoje. Então vai lá, se inscreve aqui em cima e ativa todas as notificações. E agora nós vamos falar de mais um fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você, que é o CPTS11, tá certo? Ele foi criado aí em 2014, já tem 8 anos de existência, então tem um bom histórico para a gente avaliar. E ele investe aí em papéis, ou seja, ele investe em CRIs do setor corporativo, shopping e logístico. Porém, o gestor também pode comprar outros fundos imobiliários. E o CPTS, então, portanto, investindo em CRIs, e eu gosto de explicar sempre o conceito, o que são CRIs? São certificados de recebíveis imobiliários. Sempre vou dar esse exemplo, para que fique bem claro para você o que são CRIs, tá certo? Como eu falei para você, fundos imobiliários investem em ativos ali lastreados em imóveis, né? Então você tem fundos de tijolo que investem em imóveis físicos e você tem os CRIs, que são papéis que investem também em dívidas imobiliárias. Vamos lá, o que são CRIs? Né? Imagine que uma construtora vai levantar um prédio, tá certo? Mas ainda está fazendo a sua venda no terreno, na planta, digamos, né? E aí o Joãozinho foi lá, viu uma boa oportunidade, chegou na construtora, quer investir nesse apartamento, nesse prédio. E aí, o que acontece? O Joãozinho não tem o dinheiro para comprar à vista o imóvel. Então ele combina com a construtora de financiar o imóvel em 30 anos. Portanto, a construtora fala, beleza, Joãozinho, mas eu preciso te cobrar uns juros, né? Eu não posso deixar você me pagar em 30 anos e aí daqui 30 anos o dinheiro vai ter correção, inflação, enfim, vou te cobrar uns juros. Joãozinho aceita, faz o parcelamento e pagará parcelas ali durante 30 anos. Só que a construtora precisa desse dinheiro à vista, porque ela precisa comprar tijolo, cimento, pagar o pedreiro para levantar o prédio. Então, ela vai ao mercado, ela pega a dívida de Joãozinho, leva para o mercado, coloca nos grandes bancos, coloca nas corretoras à venda. Eu, você e outras pessoas podemos comprar esses títulos, CRIs no caso. E aí a gente empresta o nosso dinheiro para a construtora e a construtora nos paga os juros, que é os juros do Joãozinho. Então esse é o famoso CRI, né? Imagina que é um título de dívida do Joãozinho que a construtora está repassando para o mercado, porque ela pega o dinheiro à vista e repassa os juros aí para quem se interessou em contratar esses CRIs. Só tome cuidado porque os CRIs não têm proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá certo? Então, se você quer investir em bons CRIs, sugiro que você faça via fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com o CPTS aqui nos últimos anos quanto ao valor das suas cotas. Então tá aqui, 2019 o fundo voou para cima, ali em 2020 com o lockdown chegou a cair como quase todos os fundos imobiliários, só que aí, meus amigos, não teve jeito, né? A Selic veio para 2% e aí o mercado procurou alternativas. Poxa, eu quero receber bons aluguéis. E o CPTS foi um caso aí que paga bons aluguéis, né? Superou a renda fixa em vários meses. E olha lá, o fundo se valorizou bastante devido à alta procura. E hoje você consegue comprar a cota do CPTS por R$ 89,56. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores fundamentalistas do fundo. Lembrando, não sabe o que são esses conceitos, o que são esses indicadores? Volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu expliquei todos. Nós temos uma liquidez diária de 68.408 negociações, um dividend yield de 1,23%, acima de 1%. Tá pagando mais que a Selic até, hein? E aí nós temos aqui um patrimônio líquido do fundo de 2,6 bilhões de reais e o seu P sobre VP mostra que o fundo ainda está atrativo, está abaixo do seu valor patrimonial a 0,96.
Rapidamente, vamos dar uma olhada quanto que o fundo pagou aí nos últimos 12 meses de dividendos. Então nós temos aqui nos últimos 12 meses 14,30%, está pagando acima da taxa Selic. Nós temos aqui nos últimos 6 meses 7,37%, nos últimos 3 meses 3,71% e no último mês 1,23%, lembrando que é isento de imposto de renda aqui no Brasil, pagamento de dividendos de fundos imobiliários. Vamos para o gráfico, vamos dar uma olhada como é que estão aí os dividendos do CPTS. Então a gente vê aqui que tem alguns ajustezinhos mais voláteis, mas em grande maioria veio bem previsível o pagamento dos dividendos aqui do CPTS, muito próximo ali a 1% nos últimos anos. E agora vamos às contas. R$1.000 investido em CPTS, quanto teria rendido para você aí nos últimos meses? Vamos lá, pegamos a mediana, chegamos em 1,19% ao mês isento de imposto de renda. Então eu dividi aqui 14,30%, que foi aí o pagamento dos últimos 12 meses, por 12 meses, chegamos em 1,19%, tá certo? Então vamos lá, R$1.000 vezes 1,19% igual a R$11,90. Bom, R$10.000 vezes 1,19%, nós chegamos em R$119 ao mês. E R$100.000 aqui vezes 1,19%, nós chegamos em R$1.190 de dividendos pagos ao mês. E esses foram aí os 3 fundos imobiliários que eu trouxe para você. Quanto rende em HGRU 11, VISC 11 e CPTS 11. Espero que você tenha gostado. Deixa apertado o botãozinho de curtir, porque é muito importante para mim. E não esquece, tem dica de ouro durante o vídeo. Se você acelerou o vídeo, volta, porque tem dica importante para você. Um grande abraço, fica com Deus e bons investimentos.